Agora vamos a uma breve revisão em relação à normalização de dados e eu vou falar somente até a terceira forma normal, que vai cair somente isso na avaliação. Então, aqui, para que serve a normalização? Essa teoria aqui da normalização ela foi escrita por Code lá em 1972 e ela consiste em três principais formas normais. Cada uma das etapas ela tem que satisfazer um conjunto de relações aí, de restrições estabelecidas. Então, qual é o objetivo, quais são os objetivos da normalização? Um deles é minimizar aqui redundâncias e inconsistências. Redundâncias é evitar dados repetidos dentro lá da base de dados, certo? Facilitar aqui a manipulação de dados e facilitar aqui também a manutenção de sistemas no geral. O que a gente espera aqui da normalização? Uma lista de relações necessárias e os seus atributos. Então, relações são as tabelas, tá? E que as relações sejam estáveis e capazes de suportar mudança. Então, aqui tem um exemplo, inclusive são os slides que eu utilizei em sala de aula, de notação da relação de pedido não normalizada. Então, aqui é um exemplo de pedido, como que ele ficaria graficamente falando, e essa aqui é a notação da relação. Então, aqui eu tenho a relação, ou a tabela pedido e todos os seus campos. Percebam que no pedido aqui eu tenho número, data de entrega, eu tenho o código do cliente, eu tenho o nome do cliente, o endereço do cliente, código do item, o nome do item, a quantidade, preço unitário, preço total e total do pedido. Então, eu tenho tudo junto, tudo misturado. E isso está não normalizado. Então, aqui eu tenho um exemplo das instâncias da relação de pedido não normalizadas, ou seja, aqui está uma salada de frutas. Eu tenho aqui o código do pedido, a data do pedido, código do cliente, nome do cliente e por aí vai. Perceba que todos os itens estão juntos aqui, então está uma saladinha de frutas. E para isso surgiu a normalização, para a organização desses dados, né? Então aqui o que diz a regra da primeira forma normal? Que uma relação, ela está na primeira forma normal se não contiver grupos de repetição, ou seja, os grupos não devem ser repetidos. A solução para colocar a relação descrita na seção anterior em primeira forma normal é necessário desmembrar a relação em uma ou mais relações sem grupos de repetição. Exemplo. Então, para colocar aqui na forma normal, o que a gente tem que fazer? Lembra que aqui, ó, no anterior, está tudo misturado, ó, pedido? Tenho todos os dados aqui do pedido, do cliente, do item, tudo junto. Então, na primeira forma normal, eu vou separar aqui os itens do pedido, os atributos do pedido, né, os campos do pedido. Então, o que faz parte se eu fosse transformar isso daqui em tabela, né, do pedido? O número, data de entrega, código do cliente, endereço. Então, tudo aqui que é relacionado ao pedido. Já aos itens do pedido, que quer dizer o que o cliente vai comprar, o que ele está orçando, enfim, dependendo do tipo de sistema, eu vou colocar o que é relacionado ao item, que é o número, porque eu tenho que fazer a relação entre uma tabela e outra, o código do item, o nome, a quantidade dele, o preço unitário total. Então, isso aqui eu já agrupei os dados conforme a necessidade de cada um, né? E o que a primeira forma normal diz, ou primeira FN? Desmembrar a relação em uma ou mais relações sem grupos de repetição. Então, aqui, ó, está desmembrado, já sem grupo de repetição. E aqui ficaria na prática. Aqui na tabela pedido, a instância aqui. Um exemplo, né, de instância seriam aqui os dados do pedido e nos itens do pedido eu tenho aqui tudo separadinho, né, um em cada linha aqui da tabela. Já a segunda forma normal, ela diz que uma relação está na segunda forma normal caso esteja na primeira forma normal, ou seja, obrigatoriamente ela já tem que estar na primeira forma normal para eu transformar na segunda. Só que na segunda tem um a mais. Todos os atributos não chaves são dependentes de todo da chave e não apenas de parte da chave. Ou seja, aqui é para desmembrar a relação de modo que não tem atributo não chave dependendo apenas de parte da chave. Por exemplo, aqui no pedido, o que ocorre? Eu tenho todos os itens que são relacionados ao pedido, ao código do pedido. Então, a data do pedido está relacionada ao código do pedido, que é representado aqui pelo número. Da mesma forma, a data de entrega, os dados aqui do cliente, endereço. Isso está relacionado à relação aqui pedido.
Já os itens do pedido, todos os demais atributos, eles serão dependentes deste aqui, ó, deste campo, número do pedido, ou seja, código do item, a quantidade, o preço total. E da mesma forma aqui do item. Vamos ver nas instâncias. Então, aqui, a gente já separou em 3 tabelinhas aqui, ó. 3 exemplos de instância. Então, aqui eu tenho todos os dados do pedido, os itens do pedido e aqui eu separei também o item. Então, perceba que o banco aqui ele começa a ficar mais normalizado. E a terceira e última forma normal, que cairá na avaliação, ela também é conhecida como uma forma normal Boy's Code ou FNBC. E ela diz que, para estar na terceira forma normal, a relação já obrigatoriamente precisa estar na segunda forma normal e todos os atributos não-chave, eles têm que ser independentes entre si. Ou seja, agora eu preciso desmembrar a relação novamente, de modo que os atributos não-chave sejam dependentes exclusivamente da chave. Então, olha só. No anterior, lembra que aqui na tabela do pedido a gente ainda tem os dados do cliente junto? Olha só o que vai acontecer aqui na terceira forma normal. Eu vou continuar aqui com a relação pedido, e aqui eu vou ter os dados do pedido, né? O código, que aqui é a chave primária, data de entrega. Aqui eu passo a ter o código do cliente e o total do pedido, porque o cliente, ele saiu do pedido, agora ele tem uma relação só para ele, para guardar todos os dados certinho do pedido. Da mesma forma, os itens do pedido e do item. Então, perceba que aqui na terceira forma normal, os dados eles ficam mais organizados. Então, lembrem sempre disso, que a normalização de dados ela vem para padronizar o banco de dados, vem para resolver a questão aí da duplicidade, de problema de inconsistência e, logicamente, isso torna o banco o quê? Torna o banco mais rápido, mais ágil, certo? Então, vocês podem, para quem ouviu até agora e quem foi na aula passada, vocês podem, para fazer a avaliação de hoje, utilizar uma folha, pode ser frente e verso, de anotações, tá? Somente isso será permitido durante a avaliação. Você pode imprimir ou escrever na mão, tanto faz, mas você pode utilizar para consulta para fazer a avaliação. Boa avaliação e até a próxima semana!